falar conosco através da Raíssa. Então vem pra cá, Diva Raíssa. E agora, para fechar a nossa conferência, a ovelha mais teatral que há, corre sua maratona em direção a Deus, no único caminho que existe. Deus e seu pastor se orgulham de ter ela. Fala galera, eu sou Raíssa Vieira e no próximo domingo eu estarei aqui na Igreja Batista Recomeço, dia 23 de novembro. Vem pra cá, Raíssa Vieira! Glória a Deus! Aí, maneiro, hein? Que isso! Muito, muito maneiro, gostei. Ai, glória a Deus, gente. Quem tá feliz? Porque, olha, eu tô transbordando. Gente, que momento maravilhoso, o louvor, a dança, tudo. Eu achei que o Felipe não fosse conseguir nem fazer a oferta. Eu cheguei para a Fernanda e falei assim, Fernanda, cadê o Filipinho? Tá ajoelhado lá. Eu falei, gente, não vai fazer oferta hoje. Mas, enfim, é porque a atmosfera está tão cheia da presença do Senhor que não tem como a gente não se render. Não tem como a gente não sentir o nosso Deus. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. E que seja assim até que Ele venha, amém? E como até o Filipinho falou para a gente, da juventude, a gente começou essa conferência desde sexta-feira, aqui arrumando tudo, né? A gente saiu daqui tarde, mais de meia-noite. Aí no dia seguinte, no sábado, teve que refazer praticamente isso aqui tudo que despencou, inclusive se cair alguma letra, a gente ignora. Ontem o Júnior ministrando, aí o A foi fazendo assim, o A. Mas enfim, foi bênção. E assim, eu queria muito agradecer a todos da juventude aí que nos ajudaram. Assim, eu e Jefferson, nós estamos muito felizes, porque nós temos um grupo. Aí, ó, acabei de falar, ignora, gente. Jesus aí, ó. Não caiu em cima de tu não, né, Muca? Amém, amém. É, se for Jesus, amém. Isso aguentou bastante tempo. Agradecer a cada um da juventude, porque, graças a Deus, eu e Jefferson, nós temos assim, uma equipe muito boa, braços fortes que nos ajudam muito no ministério. Não só em questão da conferência, mas sempre quando a gente pede uma ajuda, ideia, o pessoal vem e abraça. E isso torna a caminhada mais leve. Deixa Jesus no cantinho. Amém. E hoje, finalizando essa conferência maravilhosa, e lembrando que a conferência verdadeira começa amanhã na vida de cada um. Isso aqui é para a gente se preparar. Amanhã, quando a segunda-feira chega, é que começa a nossa conferência. É que a gente começa a aplicar tudo aquilo que a gente escutou e que a gente não vacile. Então, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, Pai, Deus querido, obrigada, Senhor. Que tempo maravilhoso, Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor Jesus, por nos honrar com a Tua presença, por ministrar em nossos corações, Senhor. Obrigada, Jesus. E como eu falei, Senhor, amanhã começa a nossa conferência e, Pai, que sejamos fiéis a Ti. Pai, que tudo que nós ouvimos ontem, nós vamos ouvir hoje, tudo que nós entoamos aqui, Senhor, louvando, seja real. Em nome de Jesus, que a gente escute o Senhor, a gente escute a sua voz, e a gente, em nome de Jesus, a gente vai em sua direção. Até que o Senhor venha, que o Senhor seja sempre a nossa primeira escolha, e reine no trono de nossas vidas, em nome de Jesus. E deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Se tem uma coisa, uma certeza, que nós devemos carregar nos nossos corações, é de que Jesus vai voltar. E olha, a gente não tem que ter essa certeza porque existem algumas canções que falem sobre isso, porque nós ouvimos alguém falando sobre isso, algum pregador, não. O próprio Jesus falou que vai voltar. E se Ele falou, Ele vem. E eu não sei quais as certezas que você tem no seu coração, né? Dentre tantas que nós carregamos. Tenha essa também. O Rei vai voltar.
E olha, se tem um capítulo onde Jesus afirma isso várias vezes na Bíblia, é em João 14. E particularmente, gente, João 14 é o meu capítulo favorito da Bíblia. Eu amo João 14. Sabe que quando a gente está lendo a Bíblia, aquele capítulo que a gente lê e no final faz... Quando eu leio João 14, é assim que eu me sinto. Vai dar tudo certo. E lá está escrito o seguinte, eu peguei algumas partes de João 14, está escrito o seguinte: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. É o nosso rei falando: eu vou, mas eu volto. Então essa tem que ser a certeza do nosso coração. O nosso rei vai voltar. Mas a questão é, até ele voltar, o que nós vamos fazer enquanto esperamos? Quando nós vamos ao médico, por exemplo, né? Antigamente, quem é 30 a mais, né? Quando chegava no consultório, tinha que ficar esperando ser chamado. Sentava, geralmente tinha aquelas revistas, né? Vários tipos de revistas espalhadas. Você pegava e ficava folheando enquanto esperava o médico chamar, o dentista chamar. Hoje, quando a gente vai, a gente pega o celular e fica lá, né? Olhando o celular, enquanto espera ser chamado. Enquanto Jesus não vem, o que a gente está fazendo? Porque o nosso rei, ele deu várias ordenanças para a gente fazer enquanto nós esperamos por ele. Enquanto ele não vem, nós temos coisas para fazer. Ele nos mostra o caminho até a volta dele, o que nós temos que fazer. E hoje eu quero trazer 3 pontos. 3 coisas que nós temos que fazer, dentre tantas que ele nos deixou. E a primeira é: firme na missão até que ele venha. Jesus deixou muito claro em sua palavra a importância da grande comissão, a importância de levar o seu evangelho, a importância de pregar a palavra de Deus, que venha o reino de Deus. Ele não só falou, como ele mostrou. Em todo lugar que Jesus ia, ele ia falando sobre o reino de Deus, ia lá tocando o coração das pessoas, e ele deixou isso para a gente. Nós precisamos olhar para o nosso Senhor, olhar para Jesus e falar: eu tenho que fazer igual. Se o meu mestre saía falando, proclamando o reino de Deus, eu preciso sair e falar de Jesus, falar do reino de Deus. E aonde eu faço isso? Em todo lugar. Em todo lugar, cada lugar que a gente passa é um campo missionário em potencial. Na quinta-feira, eu saí para uma corrida. Essa corrida o Jefferson não me acompanhou, era uma corrida só para mulheres. E na quinta-feira, eu saí com um objetivo.
vou diminuir meu tempo nos 10 quilômetros. Meu tempo era de 1 hora e 11 minutos correndo em 10 quilômetros. Eu falei, eu vou fazer em 1 hora e 10. E não é uma coisa assim que eu sempre almejo, não. Eu e Jefferson, quando a gente corre por saúde, corre porque a gente gosta. A gente não costuma, vamos correr mais rápido. Algumas vezes a gente até fala, vamos tentar fazer essa corrida um pouco mais rápido, vamos. E na quinta-feira eu saí decidida, eu vou diminuir meu tempo. E começou a corrida das poderosas. E aí, primeiro quilômetro bem, estava com um pace legal, segundo quilômetro, beleza. Até que eu avistei uma moça, passei assim por ela, estava com viseira, e eu vi que ela era careca. Eu falei, essa daí deve estar lutando, deve ser uma guerreira lutando contra o câncer. E aí eu correndo lá e eu escuto o Senhor falando em meu coração, vai com ela. E aí isso é coisa da minha cabeça. Alguém pensa assim também? Do Neida? Isso é coisa da minha cabeça, né? E mais uma vez, vai com ela. Ela fala, é o Senhor. Diminuir meu tempo, não vai ter RP, não vai ter recorde pessoal hoje. E fui com ela e teve um momento que ela deu aquela parada e eu bati no ombro dela, vamos embora. E ela, vambora. E foi indo, e tinha vezes que ela ficava um pouco para trás e eu puxando, vamos comigo. E eu tentava não ficar olhando muito para trás para ela não achar, gente, essa mulher deve ser doida, porque toda hora estava me procurando. Enfim. E nos 10 quilômetros, até um certo momento, é tranquilo, porque só tem as pessoas dos 10 quilômetros correndo. Mas chega uma hora que mistura, um determinado ponto, junta as de 5 quilômetros, junta o pessoal da caminhada e vira assim, uma multidão mesmo. E eu falando, Senhor, é da tua vontade, então não me deixa perdê-la no meio dessa multidão. E me dá coragem para falar do seu amor, para orar por ela, enfim. E aí chegou um momento no quilômetro 9 que eu já não a estava mais avistando. Falei assim, vou continuar correndo e espero lá na frente, na chegada. E mais uma vez vem o Senhor. Caminha e espera ela. E eu fui discutir de novo. Alguém mais aqui discute com Deus, gente? Ou só eu? É isso. E eu, não, Senhor, fica tranquila, eu vou esperar lá na chegada. E veio mais uma vez. Não, você vai caminhar e vai esperar. E eu comecei a caminhar. E olhando para ver se eu achava. Eu falei, perdi a moça. Luana é o nome dela. Depois eu descobri. E nisso, quando eu menos espero, batem no meu ombro. Vambora! Era ela. E eu, vambora, só falta 1 quilômetro. E aí nós terminamos. Ela estava correndo com uma plaquinha. E quando a gente cruzou a chegada, eu falei, ela chegou assim para mim, muito obrigada. Eu falei, poxa, que isso, imagina. Posso olhar a sua plaquinha? Que eu vi que toda hora você, na hora da foto, mostrava a plaquinha, eu não consegui ver. E estava escrito, amanhã é a minha última quimioterapia. E aí eu falei com ela assim, contei um pouquinho do que tinha acontecido, eu falei assim, eu posso orar por você? Aí ela, pode. Aí eu levei a Luana para um cantinho, perguntei o seu nome, segurei em sua mão e ali eu clamei ao Senhor, orei pela cura e falei, Senhor, que ela guarde essa placa como memorial, porque aqui está escrito, amanhã é minha última quimioterapia, mas atrás ela vai escrever, e Jesus me curou. E quando eu terminei de orar, eu olho para o lado, tinha uma outra corredora que eu não fazia ideia de quem era, com as mãos estendidas. E aí ela olhou para a gente, gente, isso foi lindo. E nós três nos abraçamos e começamos a festejar. E sabe, às vezes, Deus não vai dar para a gente as nações. Ele vai dar uma corrida para falar do amor dele. Talvez a gente fique pedindo, Senhor, me envia as nações. Senhor, eu quero falar o teu nome em tal lugar. E Deus te deu filhos para você falar do amor dele. Talvez o seu campo missionário, assim como eu, professor, é uma sala de aula. É a sua vizinhança. É a sua família.
É ali que você tem que falar do amor de Cristo. E sabe, precisamos obedecer a essa missão. Não olhar o lugar, não olhar as pessoas, mas ir e obedecer ao Senhor. Em João 14, 21, está escrito: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. É tipo a brincadeira, seu mestre mandou. O seu mestre mandou, Jesus mandou, a gente obedece, a gente não discute. A gente para de ficar arrumando desculpas e vai e faz, a gente obedece. Porque se Ele mandou, não tem como dar errado. Ele está nos sustentando, Ele está nos guiando, Ele está preparando até a pessoa que vai receber a palavra que a gente der. E sabe, Ele manda nós sermos obedientes. Tem gente lá fora esperando a nossa obediência. Tem amigos nossos esperando a nossa obediência. Tem familiares esperando a nossa obediência. O teu patrão pode estar esperando a tua obediência. A sua família, a sua sogra, aquele amigo chato, está esperando a sua obediência. Vamos fazer isso. Em Mateus 28, 19 e 20 diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A sua obediência, ela é testemunho de ensinamento. Quando a gente obedece e faz o ID, a gente está dando testemunho. A gente está mostrando que é obedecer ao Senhor, e estamos mostrando para quem vai recebê-lo como que se faz, porque a gente ensina. A nossa ação, ela ensina. E muito mais do que levar Jesus a uma vida, a gente muda uma eternidade. Em 2008, uma amiga minha da faculdade falou de Jesus para mim. E ela me convidou para ir à igreja dela. E tinha uma rifa que elas estavam lá fazendo. E ela vendeu na faculdade. E eu falei assim: vou comprar. Se eu ganhar, você traz para mim um que eu ganhar. Ela falou: não, se você ganhar, você tem que ir lá buscar. E sabe, quando eu olho para a Flávia, que foi que me evangelizou, ela é daquela típica pessoa que uma vez o pastor pregou aqui. Ela é amigo de pecadores. A Flávia, ela falava de Jesus, mas ela não se misturava com a parte suja da galera. Ela sempre jogava ali, uma semente. E até que um dia essa semente germinou no meu coração. Só que muito além de mudar uma eternidade, a eternidade de uma pessoa, quando a gente fala de Jesus para alguém, essa pessoa recebe o Cristo, a gente está mudando uma geração. Porque a Flávia não levou o meu ferro de passar, falou que não ia levar o meu ferro de passar, e glória a Deus que ela não levou. E ela falou: você tem que ir lá. E lá eu aceitei a Cristo, porque daquele dia eu fui curada dos meus sentimentos. Passou um tempo, eu conheci o Jefferson, nós nos casamos, nós temos filhos, os nossos filhos servem ao Senhor, os nossos netos vão servir ao Senhor, os nossos bisnetos, e por aí vai. Então a atitude da Flávia de não ter levado um ferro de passar e ter me ganhado para Cristo não mudou a minha eternidade, mudou a eternidade de uma geração. Então é isso que acontece quando a gente ganha alguém para Cristo, quando a gente faz o ID e obedece. O Daniel, cadê o Daniel, pezinho no chão? Tá ali. Na semana passada, nós conversamos essa semana, ele trouxe o Jefferson está aí também. E o Jefferson aceitou a Cristo, e talvez o Daniel não tenha entendido o que aconteceu. Quando o Jefferson levantou a mão aqui e falou: aceito a Cristo, ele não foi só a eternidade do Jefferson que mudou, foi a geração dele.
Porque em nome de Jesus ele vai encontrar uma mulher de Deus. Em nome de Jesus ele vai casar. Os filhos dele servirão ao Senhor. Os netos dele servirão ao Senhor. Então a atitude do Daniel, esse amigo chato que ficou perturbando, vai lá na igreja, vai que vai ser bom, mudou a eternidade de uma geração. E é isso que o Senhor nos chama, para cooperar com Ele. Tem gerações que precisam ser mudadas, gente. A gente tem que parar de ficar dando desculpas. Sabe por quê? Quando a gente tem sonhos, quando a gente tem os nossos desejos, a gente mostra tudo para Deus. Senhor, me ajuda nisso aqui, eu preciso desse emprego. Senhor, eu quero viajar. Senhor, eu preciso de um carro. Senhor, a casa. Senhor, o casamento. A gente mostra tudo para o Senhor. Senhor, esse aqui, ó, todo o meu planejamento. E a gente espera que Ele nos abençoe. Mas e quando Ele vem e fala: filho, eu tenho um sonho, você me ajuda? Se o Senhor falar: ei, Raquel, eu tenho um projeto, você pode me ajudar? Ei, Breno, eu tenho um sonho, você coopera comigo nesse sonho? Qual é a nossa resposta para o Senhor? Ai, não, estou cansada. Ai, mas e o meu trabalho? Ai, o pastor, ai, é uma pressão. Ai, os líderes, ai, não aguento mais. Ai, vou mudar de igreja. Ai, não, muita pressão, não estou aguentando. E quando o Senhor nos pede a pressão, precisamos rever o que nós temos feito quando o Senhor nos pede para cooperar com Ele. Porque até que Ele venha, estejamos prontos para trabalhar a favor do reino, firmes na missão. A segunda ação que nós temos que ter é me santificando até que Ele venha. E lá em João 14, 16 e 17 diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois vive com vocês e estará com vocês. E olha, santidade. Se tem um momento, uma época para se falar de santidade é essa. E olha, tem que falar para crente. Aqui está dizendo que o mundo não pode receber o Espírito Santo porque não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem. O mundo não tem como receber o Espírito Santo. Então, por que nós vemos tantos crentes querendo imitar o mundo? Que não tem nada de santo. Porque tantas vezes igrejas tentam fazer ações para imitar o mundo. Ah, é para atrair. Atrair de uma maneira mundana. Se aqui é um lugar do Espírito Santo, de pessoas que são cheias desse Espírito Santo, a gente vai copiar as coisas do mundo. Vamos parar e pensar, quem são os nossos influenciadores? Nós fizemos uma peça aqui, A Paz do Diabo, e teve até uma fala do Patrick, que ele falou justamente sobre isso, a fala dele, sobre os influenciadores. Quantos influenciadores às vezes têm mais acesso à nossa alma, nos influenciam muito mais do que o próprio Deus. A gente, em vez de copiar a Cristo, a gente quer copiar a musa fitness. A gente começa a olhar a vida do outro. Olha como ela é feliz, olha como ele é feliz. Olha o marido dela, olha a esposa dele. Em vez de olhar para Cristo e imitá-lo, em vez de olhar os irmãos que vivem em santidade, não, a gente olha para aqueles que não têm nada de Jesus. Quem são os nossos influenciadores? E sabe, Deus nos chama para viver em santidade. Deus valoriza a santidade. A santidade é a linguagem do amor de Deus.
Vocês já leram, não sei se vocês já leram aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Algumas pessoas conhecem, né? Aí tem a linguagem do presente, que é a linguagem mais cara. Quem tem essa linguagem, né? O parceiro sofre, né? Palavra de afirmação, que gosta de ouvir coisas boas, enfim. A linguagem de amor de Deus é santidade. Essa é a resposta que Ele quer, o amor dEle. E, infelizmente, a gente está vivendo um momento onde muito se fala da hipergraça. A Bíblia diz que não há nada que a gente possa fazer, porque nós somos salvos através da graça. Sim, é verdade. Você pode ser legal, você pode tomar banho todo dia, você pode ser uma pessoa obediente, você pode ser um ótimo aluno, uma ótima esposa, mas não adianta, não tem nada que a gente faça que nos salve. Nada. É somente pela graça do Senhor. Ah, mas e a santidade? Não, nós não somos salvos pela santidade. Porém, a santidade é a característica daqueles que são salvos. Não tem como eu ser salva e não revelar a santidade do Senhor. E eu preciso disso. Eu preciso mostrar quais são os meus valores. Eu preciso mostrar para qual direção eu estou indo. Eu preciso mostrar quais são os meus posicionamentos. Eles precisam estar de acordo com a santidade que o Senhor espera de nós. Por isso nós precisamos buscar essa santidade todos os dias. Eu vou te falar, no momento em que nós estamos, é a toda hora. Quando a gente vai entrar numa rede social, vê alguma coisa que não presta, a gente já quer sair da graça. Às vezes é na rua, às vezes é no trabalho. Então nós temos que estar constantemente buscando essa santidade. Teve uma vez que o pastor pregou aqui também, eu não esqueço, que ele falou assim: Deus, Ele é bom, Deus, Ele é amor. Sim, Ele é tudo isso. Mas a Bíblia diz que nos céus, o que declaram constantemente não é: Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom. Tu és amor, Tu és amor, Tu és amor. Mas é que Tu és santo, santo e santo. O nosso Deus é um Deus que é santo, santo e santo. E lá em Apocalipse 4:6 e 8 diz: Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Em Isaías 6, do 1 ao 3 diz: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Assim dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia de sua glória. Então como que nós não vamos viver em santidade, se o Deus que a gente serve, que a gente diz que serve, que ama, que adora, é santo, 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 e nos convida a sermos santos como Ele é? E olha, eu sei que falei assim: ser de santos como eu sou santo, é brabo, gente. Esse é o sarrafo do Senhor. Mas nós precisamos todos os dias buscar isso, essa santidade. E a santidade, ela não é só sobre o que nós temos em nosso interior, o que pensamos, mas em como servimos a esse Deus que é santo, santo, santo. O que nós temos ofertado
a esse Deus que é santo, santo, santo. Se olharmos as nossas mãos para as ofertas que colocamos no altar desse Senhor que é santo, todos os dias, que tipo de oferta é essa que colocamos? Mas já isso do que você está falando? A nossa rotina, ela é uma oferta ao Senhor. O jeito como você trata a sua esposa é uma oferta ao Senhor. O respeito que você dá aos seus pais é uma oferta ao Senhor. Quando você para brincar com o seu filho, isso é oferta ao Senhor. Quando você para escutar um amigo, sem julgar, apenas escutar para ele desabafar, isso é oferta. Ou seja, a nossa rotina. Quando eu pego o ônibus e dou bom dia ao motorista ali com aquele amor. Quando eu estou perdoando, isso é oferta ao Senhor. E aí eu te pergunto, quando olhamos essas ofertas, as nossas ações, nós podemos ver qual é o tipo de oferta que nós estamos entregando a esse Senhor. É boa? Porque olha, quando a gente, tem momentos que eu penso assim, gente, é geração de Caim. Qualquer oferta serve. Ai, Deus entende, não tenho tempo. Ah, já fiz meu devocional, ó, li aqui meu devocional, li um capítulo da Bíblia, já tive meu tempo com Deus. Vou viver minha vida agora. Gente, devocional na intimidade com o Senhor, não. Ah, já tive aqui, ó, 10 minutos de devocional, 5 minutos de oração, como se Deus fosse aquele patrão, né, que quer bater meta. Vamos lá, bate meta. E hoje leu um capítulo. E amanhã, no outro dia, leu 2. E bateu a meta e superou a meta, como se Deus fosse patrão. Não. Nós precisamos melhorar a nossa oferta ao nosso Deus. Sabe por quê? Porque nós não aceitamos qualquer coisa. Nós não aceitamos. Se o seu lanche do iFood vier amassado, você liga para reclamar. Por que Deus tem que aceitar qualquer coisa? Por que Deus tem que aceitar? O tempo que eu tenho é esse, o Senhor sabe. Ah, o que deu para fazer é isso. Deus serve qualquer coisa. Quem aqui trabalha, oferece qualquer tipo de trabalho para o seu patrão? Os professores dão qualquer tipo de aula. Os estoquistas jogam tudo de qualquer jeito. Então por que para o Senhor precisa ser desse jeito? Ao que der. Para um Deus que é santo. E espera isso de nós. Espera uma resposta de santidade da gente. Porque nós temos que entregar qualquer coisa. Então, vamos parar de perder tempo com essas picuinhas, às vezes, que não vale a pena. Falta de perdão, briga, coisas que dão para ser resolvidas. Isso também é oferta. Vamos, se alguém tem aqui, está com algum ressentimento, ai, porque eu tenho que perdoar, ai, porque fulano é ciclano. Se tem alguém com alguma mágoa, gente, libera esse perdão. E escolha, perdão é escolha. Escolha perdoar e oferta isso ao Senhor. Vamos parar de gastar o nosso tempo com coisas pequenas, coisas miúdas. Vamos oferecer o melhor ao nosso Deus. Até que Ele venha, vamos responder ao nosso Deus com santidade. Vamos responder ao nosso Senhor com santidade. E por último, outra coisa que nós temos que fazer é assumindo minha identidade de filho, até que Ele venha. Lá em João 14, 18 e 20 diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão.
Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Ele não deixou ninguém órfão. E falou: eu estou no Pai, vocês em mim e eu em vocês. É tudo junto. Não é um saco de batatas, é um purê de batatas. Todo mundo junto. E sabe como nós vamos conseguir ficar firmes na missão, quando vamos conseguir nos posicionar em santidade, quando entendermos quem Deus é. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele é Pai. E não como o nosso Pai terreno, porque às vezes a gente projeta em Deus o nosso Pai terreno. A gente olha para o nosso Pai e pensa que Deus é igual, que Deus vai agir igual, que Deus vai julgar igual. A gente acaba projetando esse Pai terreno em Deus. E Ele é um Pai totalmente diferenciado. E sabe, Jesus precisou mostrar quem é esse Pai. Em Lucas 15, Ele falou sobre como é esse tipo de Pai que Deus é, com a parábola do filho pródigo. E quando Ele começa a falar da parábola, Ele precisava falar para aquelas pessoas sobre o Pai, porque antigamente, na época de Jesus, as pessoas conheciam Deus e tinham Deus como Pai, mas era como um Pai criador. Eles sabiam que Deus tinha criado tudo, então Ele era o Pai criador. Mas Jesus queria mostrar o tipo de Pai que Deus é, que não é só um criador distante, mas que tipo de Pai. E Ele começa falando dessa parábola, falando da história de 2 filhos, que um pai tinha 2 filhos. O mais novo chegou para ele e falou assim: pai, olha só, me dá aí a minha parte na herança, que eu vou viver a minha vida. Me dá a minha parte, porque eu não quero mais ficar aqui na sua casa. E inclusive alguns teólogos falam que no original, o filho chega para o pai e fala: ó, vende alguma das suas propriedades aí, me dá o dinheiro que eu vou meter o pé. Aí eu pergunto para você, Patrick, se você chega para o Alex e fala assim: pai, aí, já que você não morre, porque se ele pediu a herança, né? Ó, me dá minha parte da herança, só está demorando muito para morrer. Quem pede a herança é porque quer morrer. Já pensou, o Patrick chega para o Alex, cadê o Alex? Está ali na bateria. Fala: pai, já que você não quer morrer, está demorando para morrer, vende pelo menos o teu carro, me dá o dinheiro que eu vou embora. O que teu pai faria? Cadê a Ana Lívia? Ana Lívia, o que o Léo ia fazer? Você chega assim: pai, olha só, está demorando muito para morrer, pai. Me manda aí, ó. Vende aí pelo menos aí o teu carro, que eu vou viver minha vida. Não quero ficar mais aqui contigo não, e me dá a minha parte. O que ele ia fazer contigo, Ana Lívia? Um não e um tapão, né? Mas aí Jesus, isso aí é o normal que a gente espera. Imagina chegar para o pai e falar isso. Isso é o que a gente espera, né? Uma voadora, uma corda para a vida. Mas a Bíblia diz que não. Que Deus entrega. Ele vende, esse pai, ele vende, entrega e diz: vai. E aí esse filho mais novo vai viver a vida dele. Bebedeira, drogas, prostituição. Foi viver a vida alucinada, loucamente. E aí que na região que ele estava veio um período muito ruim de fome. Ele perdeu tudo. E ele foi procurar um trabalho. O trabalho que ele conseguiu foi cuidando de porcos. E por que Jesus fala justamente sobre porcos? Porque para aquele povo, porco era um bicho asqueroso, era um animal imundo. Então Jesus pega esse filho que já é rebelde, que já já queria que o pai morresse, chegou e falou que, ó, ele foi cuidar de porcos.
Só que pior vai ficar pior. Ele quer comer a comida do porco, porque de tanta fome que ele estava passando, que ele ia comer o que os porcos comiam. Então Jesus pegou esse filho mais novo e botou lá assim, ó, botou no fundo do poço, ó, horrível. E aí ele fala que esse filho que desejou a morte do pai, esse filho que pegou a herança antes, ele cai em si e lembra, poxa, na casa de meu pai tem tanta fartura, os empregados comem com fartura, tem tanto pão na casa do meu pai. Eu vou voltar. E o filho volta. Mas o filho não volta por causa do pai, o filho volta por causa do pão. E o pai sabe que não voltou por causa dele, voltou por causa do pão. E olha só o que diz lá em Lucas. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. E aí, continuando o texto, Jesus vai falar que esse filho reclama com o pai: poxa, estou aqui te servindo há tanto tempo, não me deu nunca nenhum cabrito para comemorar com os meus amigos. E o pai fala: meu filho, tudo que é meu é seu. Seu irmão estava morto, agora voltou, a gente tem que comemorar. Esse é o amor de Deus. Um filho que desonra o seu pai da pior maneira possível. E quando volta, ele não volta com um diploma, não volta para mostrar a família que ele fez, ele não volta para falar: olha, o que eu peguei do Senhor, eu investi, olha, multipliquei as riquezas. Não, ele volta fedendo a porcos, sujo. E volta atrás de pão, ele não volta atrás do pai. Mas esse pai, cheio de compaixão, abraça esse filho, põe um anel em seu dedo, o lava, troca de roupa e coloca ele dentro de uma festa. E sabe, talvez você tenha vindo aqui hoje, não vindo atrás do pai. Talvez você tenha vindo aqui hoje porque um amigo me chamou, perturbou demais a minha ideia e eu vim. Eu vim porque talvez tivesse uma palavra para o meu casamento e para o meu casamento ser restaurado. Talvez falasse uma palavra de cura, eu vim atrás de cura. E talvez você não tenha vindo atrás do pai, mas o pai está aqui e ele te alcançou. E o pai está aqui, ele te abraça. E ele só precisa avistar. Deixa eu te falar, quem correu foi o pai. Quem botou o anel no dedo foi o pai. Quem vestiu foi o pai. Quem deu a festa foi o pai. É o pai que cuida de tudo. É o pai que derrama compaixão. Esse é o amor de Deus. E sabe, às vezes a gente olha para essa parábola e quando vai para o segundo filho, que são 2 filhos, a gente vê até a razão, né, para o segundo. Realmente, né, não tem como não ficar com raiva. O cara sai e faz um monte de besteira, quando volta recebe uma festa. Sabe, esse segundo filho, ele não sai,
Ele não gasta a herança com porcaria. Mas esse segundo filho, quando ele reclama do cabrito, ele reclama, é porque ele está na casa do pai e ele obedece por conveniência. Não é porque ele ama o pai. Sabe por quê? Esse pai estava ali sem aquele filho. Quantas vezes esse filho mais velho não viu o pai chorando com saudade? Isso não comoveu o mais velho. Quantas vezes ele viu o pai triste? Isso não mexeu com ele. Ele ficou por conveniência, para herdar aquilo ainda que sobrava. E se indignou quando veio o mais novo. E quantas vezes a gente está na casa do pai por conveniência, para bater ponto, para mostrar porque eu vim. E às vezes a gente está na casa do pai, mas com as motivações erradas. A gente faz um curso por motivações erradas, sabe porque eu quero vomitar a teologia na cara de todo mundo agora. Às vezes a gente, vou fazer um jejum por motivações erradas. Eu vou fazer isso daqui para Deus, mas a motivação é errada. E a gente está dentro da casa do pai. Mas olha, deixa eu te falar. O pai também, ele vai atrás do segundo filho, que está ali na casa dele por conveniência. O pai sabe. Porque o pai, ele vai atrás do que está fora, mas ele vai atrás do que está dentro, perdido na casa dele também. E ele vai atrás desse filho e tenta explicar para o filho se alegrar. E aí Jesus mostra o amor do nosso Deus. É essa paternidade do Senhor, diferente de qualquer pai terreno. Essa é a paternidade de Deus. Um pai que vai atrás, um pai que abraça, um pai que socorre, tanto os que estão fora quanto os que estão dentro.